Agora a gente muda de assunto aqui no estúdio, porque o assunto é união estável, namoro qualificado, namoro comum. Tem divisão de bens? Não tem? Eu moro há pouco tempo com meu namorado, já estou casada ou não? Meu Deus do céu, é tanta coisa. Mas, felizmente, Caroline Nunes, advogada, está entrando aqui. Tarararam, especialista em família e sucessões. Maravilhosa. Tudo bom, Carol? Tudo bem. Tudo bem. Menina, que história é essa? Namoro qualificado, o que é isso? Pois é. Hoje em dia a gente tem muitos tipos de relacionamentos, né? De acordo com a evolução desses relacionamentos, principalmente pós-pandemia, onde muita gente foi morar junto. E aí, é uma união estável? Não é uma união estável? Todo mundo tem essa dúvida de... Existe um tempo que a gente mora junto? 6 meses, né? Tem essa questão dos 6 meses. Precisa? Não tem. Então, foi necessário criar, né, essa distinção do que é namoro. E aí, de acordo que foram surgindo os processos, né, as demandas, foi necessário essa adaptação, né, dos relacionamentos. Foi depois da pandemia? Depois da pandemia. Depois da pandemia. Não sabia. A pandemia veio mesmo porque as coisas foram tomando uma proporção ali que ninguém esperava. Mudou tudo, né? E aí o ordenamento jurídico, o judiciário precisou se adaptar. Legal. Carol mandou algumas dúvidas aqui pra gente, que são, acho que, as principais, e ela vai esclarecer, porque eu também tô curiosa. Por exemplo, qual que é a diferença legal entre um namoro comum e um namoro qualificado? Eu vou aprender aqui também, se eu já tô, né, enquadrada nisso daí. Muita gente não sabia nem que existia, né, essa expressão de namoro qualificado. Legalmente não existe nenhuma diferença, até porque o namoro é uma condição social. A gente não tem nada na lei que fale sobre o namoro. O que acontece foi uma junção, né, da doutrina com a jurisprudência na análise de casos concretos, onde precisou ser analisada a relação para ver se ia ter efeito patrimonial quando da quebra da relação. Então, e aí? Era um namoro? Era uma união estável? Pandemia, todo mundo junto, fomos morar junto porque não podia ficar transitando, mas não deixou de ser um namoro. Então, essa é a questão. Quando deixa de ser um namoro e passa a ser uma união estável? Porque antigamente era muito, moramos juntos, é uma união estável. Hoje em dia já não é mais assim. E qual que é a diferença entre namoro qualificado e união estável? O namoro qualificado, na verdade, a união estável, a gente tem, né, no Código Civil, o regramento jurídico diz que é uma relação pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir uma família. Então, esse objetivo de constituir uma família é o que faz a diferença. Porque, normalmente, às vezes você vai morar junto. Então, o namoro qualificado é uma condição pública, contínua e duradoura. Ponto. Entendi. Você não tem pode ter futuros. Ou não pode. Entendi. Até então, o casal não está com esse objetivo de constituir uma família. Foi exatamente isso que a gente solucionou aqui, essa dúvida. Qual que é a diferença entre um e outro? Sim, né? Porque um namoro, às vezes ele qualifica um namoro, ele nem sempre precisa ser público, contínuo e duradouro. Sim. Você pode só namorar escondido ou... Tem então, nada certo. E aí ali, né? o judiciário trouxe essa questão do namoro qualificado para diferenciar de outros relacionamentos como união estável e casamento, que tem, né, geram consequências patrimoniais. Também. Menina, quanta informação. Vamos ver, então. Quais características distinguem um namoro qualificado de uma união estável? A gente já falou. União estável e casamento, que tem diferença? União estável e casamento, elas produzem o mesmo efeito. A diferença da união estável e do casamento é a formalidade. Né? Então, assim, vamos ver se tem a próxima... Existe alguma forma de proteção legal ou contratual para casais em um namoro, caso eles queiram evitar conflitos futuros? Existe. Então, esse é o famoso contrato de namoro, que ficou muito famoso na internet, né? E assim, as pessoas ainda têm um pouco de resistência. Normalmente, a parte que me procura para fazer, eu preciso ter todo um jogo de cintura para conversar sobre o contrato de namoro com a outra parte, porque o que acontece? Às vezes querem morar juntos, né? Os dois têm a sua casa, o que costuma acontecer muito na fase adulta, né? E aí começa a ficar muito um na casa do outro, vamos dividir despesas. Tá. Só que não tem o objetivo de ser um casamento.
Só tá Então, a ali. gente acaba fazendo um contrato para distinguir isso de uma união estável. Mas, Carol, só te cortando, isso não causa um frisson no casamento, no namoro? Porque assim, eu quero fazer um contrato com meu namorado, mas o namorado fala assim, ué, mas por que você quer fazer um contrato? Você tá desconfiando de mim? Isso causa. E eu sempre abordo, Alexa, esse ponto. Porque a nossa tendência é pensar no caso da dissolução pela separação, tá? Pelo término. E eu tento fazer as pessoas pensarem sobre o âmbito do falecimento. Então, você, Alexa, tem uns imóveis do seu pai no seu nome. Tá. Você sabe que o seu namorado sabe que é do seu pai. Porém, a Alexa morre. E aí? E aí? Aí você tem um filho do seu primeiro casamento, a família fica ali. Então, assim, eu tenho muitas questões de com o falecimento, a pessoa não está ali mais. Entendi. E tudo pode mudar. Então, assim, a previsibilidade que a gente tem é uma questão contratual. E dentro desse contrato, a gente pode colocar todas as questões que o casal decidir, inclusive cláusula de fidelidade. Acha? Se me trair, corta o E braço aí, fora. em comum acordo, cláusula com indenização para o contrato de namoro. Indenização caso meu namorado Em traia? caso de traição. Gente, olha só. A necessidade modernidade que dos chega. relacionamentos, Exatamente. né? Porque a gente sabe, hoje em dia, a gente não conhece a pessoa a fundo, até mexer com dinheiro, né? E a gente, né, os advogados, a gente como advogado familiarista, a gente precisa trabalhar com essa prevenção de conflito. Porque quando você está num relacionamento, igual no caso de planejamento matrimonial, antes da pessoa casar, eu preciso fazer a pessoa pensar que agora tá tudo bem, mas e se um dia não ficar? Exatamente. O famoso deve usar muito isso, né? Né? Usam bastante. De interesseiros aí de pontão. Ai, meu Deus do céu. Como é feita a comprovação da união estável em situações de disputa jurídica? Tá. Então, a união estável, antes a gente tinha essa questão de morar junto, né? É uma questão bem pontual para o judiciário, morar junto pesa, mas a comprovação é feita de como o casal vivia. Como o casal se apresentava como marido e mulher ou se apresentavam como namorados. Então, assim, juridicamente a gente faz a prova por testemunhas, plano de saúde, né? Porque normalmente você coloca, por isso eu falo, muito cuidado na hora de fazer aquela declaraçãozinha do plano de saúde, só para colocar como dependente. Aquilo ali normalmente caracteriza uma união estável. Você está assinando uma declaração de união estável. A união estável também pode ser comprovada, né? Você pode ir lá fazer por uma escritura pública. E aí é mais fácil, porque todo mundo vai lá, né? Concordam, escolhe regime de bens. Mas a gente pode, inclusive, reconhecer essa união estável depois da morte, o que dá um pouco mais de trabalho. Menina do céu. São tantas dúvidas, é tão pouco tempo, é tanta informação. Tem o Instagram da Carol, se você quiser ir lá, seguir, compartilhar, ver. Porque no Instagram, a Carol traz tudo isso de uma forma bastante leve informação. até, né? Eu tento pegar as dúvidas mais frequentes e colocar ali, né? De uma forma um pouco mais leve. Eu também produzo conteúdo para advogados em início de carreira. Então, eu tento de todas as formas. Lá no TikTok, eu tenho produzido bastante conteúdo sobre divórcio. Legal. Então, tá com uma movimentação bem legal lá, que eu nem esperava. Porque eu acho que quanto mais informação, melhor. As pessoas estão se separando mais depois da pandemia ou foi só aquele boom na pandemia? Continuou? Continua. Continua. A minha maior demanda hoje é divórcio. Divórcio. E briga por partilha. Partilha Infelizmente. de filho, cachorro. Por bens, né? Dinheiro, filho, cachorro, entra tudo. Na hora do problema, quando tem um problema, né? Já que é para ter, entra tudo. E já deu alguma treta, assim, o pessoal já te procurou para fazer um contrato de namoro e acabou o namoro? Sabe que não? Não. Olha, menina, porque eu fiquei pensando assim. Eu já fiz um contrato de namoro de um relacionamento que depois acabou e eu fiquei sabendo que tinha terminado. Mas assim, não por conta do contrato. Mas aí, acabou o namoro, acabou o contrato? Acaba o contrato, encerra o contrato. Tem essa cláusula. Cara, que legal. É válido só durante o namoro. E esse contrato eu fiz, inclusive, na pandemia. Eles foram morar juntos e daí eu fiz na pandemia. O Leandro tem uma dúvida, se muda o contrato, Leandro? Você tem multa? Você tem multa? Depende. Depende do que você quer fazer. Depende do que você vai colocar lá. Pessoal da equipe, querem fazer um contrato, já procura a Carol. Mas aí as partes, em comum acordo, acordam se vai ter multa, se não vai ter multa em caso de descumprimento da cláusula que colocarem. Chegar depois da meia-noite. Mentira! Você pode colocar o que você quiser, o que o casal quiser. E aí vão ter que estar dispostos a cumprir. Jogou a toalha molhada em cima da cama, multa de R$100. E se não cumprir? Aí tem a multa do contrato.
Menina, que interessante esse negócio. É a modernidade. Fez xixi fora da privada, multa de 150. A modernidade do judiciário, É mais né? ou menos assim. É. Vou ligar pra minha advogada. Você fez xixi fora da... Vamos notificar. Menina, que legal e que interessante. É. Outra vez você pode vir pra gente trazer, talvez, outras questões a respeito disso, que deve ter Tem muitos dúvida. assuntos. Eu sempre busco falar muito sobre isso. É um assunto que eu gosto, é um assunto que eu domino, porque as pessoas têm, não preciso formalizar. Então, tudo aquilo que é formalizado, né, Alexa, não entra em discussão. Então, eu tive um caso até recente que o meu cliente faleceu na pandemia. Ele faleceu jovem, tá? E ele foi morar com a namorada. Então, a namorada alegava que era uma união estável. Entendi. E os pais dele alegavam que não era uma união estável. Porque tinha uma empresa familiar que estava em nome dele e ela teria direito à Tava querendo se metade. aproveitar. Então, assim, e aí entrou uma discussão. E é muito difícil quando a pessoa não tá ali. Porque são provas testemunhais contra uma pessoa que não tá ali. É difícil. Então, talvez ele até não quisesse formar essa família, mas os elementos todos levaram a crer que ele tratava ela como esposa. Entendi. Então, por isso que eu falo, tudo que é formalizado, inclusive a escolha do regime de bens. Quando você vai no cartório e fala, quero fazer uma escritura de união estável, o casal pode escolher qualquer regime de bem, inclusive a separação total de bens. Entendi. Se você não escolhe, é regido pela comunhão parcial de bens. Menina, que loucura, gente. Tem muita coisa, adorei. tem muita coisa sobre isso. Mas é legal, a gente já conseguiu dar uma pincelada do que tá rolando por aí, pessoal. Às básico, vezes, né? o básico do básico. Qualquer coisa, vocês vão lá na Carol e Mandem ficam lá as com ela. dúvidas. Mandem as dúvidas lá. Dá um beijo aqui, Obrigada Carol. pelo convite. Obrigada a você, tá? Até a Tchau, próxima. até Bom final de mais. semana.